Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 9 de junho de 2022, os capítulos iniciais são o primeiro livro dos Reis, capítulos 5 e 6. Eu sou Matheus Ramos Pro. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre foi amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Então, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei eu em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que o Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouve o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao lar. Até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Os preparativos para edificar o templo. Versículo 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente 10.000
por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Salomão edifica o templo. Capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas, superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura e do meio 6 e o terceiro 7, porque pela primeira parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras e já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu quando edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e, deste terceiro, assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa de madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei meu povo.
o Santo dos Santos. Versículo 14. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até a casa, até ao teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os dois querubins, versículo 23. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim, também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e suas asas no meio da casa tocavam uma a outra. E cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Versículo 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor detalhes, entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no exterior. Para a entrada no Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava um portal pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como palmeiras, querubins
Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas duas folhas eram de madeira de cipreste, e as duas tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, que os cobriu de ouro e cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bu, que é suas dependências, tal como devia ser. No ano 11º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 1 ao 29. A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte, provavelmente com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu esperança. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em toda a terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e, depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu Jacó, e deste o nome dos 12 apóstolos. Deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, doendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido
Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amon. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia Josué. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi expulso, a filha de Faraó o recolheu e criou a história como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, veio-lhe a ideia de visitar Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de que seus irmãos estenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e outros procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendei uns aos outros? Mas o que transgrediu o próximo repeliu. Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendereis uns aos outros? Mas o que transgredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nascera 2 filhos. Salmos capítulo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Provérbios, capítulo 16, versículos 28 até o 30. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e, quando morde os lábios, o executa. E aí, o que você achou do episódio de hoje? Deixa aí nos comentários pra mim. Tá bom? Não se esquece de colocar aí. Lesh Leha.